Isso pode te surpreender. O Google comprou o YouTube por $1,65 bilhão. Em 2006, o Google tomou uma decisão ousada ao adquirir o YouTube, uma plataforma que na época tinha apenas 18 meses. O YouTube rapidamente se tornou um lugar popular para compartilhar vídeos, mas muitos ainda não percebiam seu potencial. Hoje, essa compra pode parecer loucura, especialmente considerando que o YouTube gera bilhões em receita e é um dos sites mais visitados do mundo. O Google viu algo especial no YouTube. A possibilidade de permitir que qualquer pessoa criasse e carregasse vídeos mudou nossa forma de consumir mídia. Essa aquisição foi um marco importante na troca de conteúdo online. Imagine um mundo sem memes virais, clipes musicais ou vídeos educativos. A compra permitiu que o YouTube crescesse rapidamente, atraindo criadores de conteúdo e espectadores, e se transformasse em uma poderosa plataforma para entretenimento, educação e interação social. Não é incrível como essa aposta inicial mudou a internet? Mergulhe no fascinante Iquique, em Yucatán. Este incrível poço natural, conhecido como cenote, é cercado por altas lianas e cachoeiras, criando uma atmosfera verdadeiramente mágica. Antigamente, era um lugar sagrado para os antigos maias, que o utilizavam para rituais e cerimônias, o que lhe confere um rico significado histórico e aumenta sua atratividade. Hoje, este lugar surpreendente atrai tanto os moradores quanto os turistas que desejam nadar em suas águas cristalinas e viver aventuras. A beleza encantadora do cenote convida os nadadores a explorar suas profundezas, enquanto a exuberante flora ao redor intensifica a tranquilidade. Os visitantes costumam tirar fotos incríveis, tornando Iquique um local popular para publicações nas redes sociais. Não importa se você está nadando, relaxando ou mergulhando em suas profundezas, Iquique oferece uma experiência inesquecível nas maravilhas da natureza, conectando você à fascinante história dos maias. Porque o riso fortalece o sistema imunológico. Estudos mostram que rir pode ser um grande aliado para a sua imunidade. Quando você ri, seu corpo produz endorfinas, substâncias que melhoram o humor e aliviam o desconforto, quase como um remédio natural. Essa reação alegre não só te faz feliz, mas também ajuda a reduzir o estresse, deixando você mais calmo e relaxado. Menos estresse significa uma resposta imunológica mais forte, ajudando você a lidar melhor com doenças. Um bom riso também aumenta a circulação sanguínea e melhora a saúde dos vasos, o que é bom para o coração. Então, da próxima vez que você rir com amigos ou assistir a um filme engraçado, lembre-se, você não está apenas se divertindo, mas também dando ao seu corpo uma dose agradável de energia. Quem diria que um pouco de humor faz tão bem à saúde? Por que um livro previu o desastre do Titanic? É uma história fascinante. Antes de o infame Titanic afundar em sua viagem inaugural em 1912, um romance chamado Futilidade, ou O Naufrágio do Titan, foi publicado por Morgan Robertson em 1898. Esta intrigante história apresenta um enorme navio chamado Titan, celebrado como inafundável, mas que encontrou um destino trágico ao colidir com um iceberg, assim como o Titanic. As semelhanças assustadoras não param por aí. O Titan de Robertson também não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os seus passageiros, resultando em consequências desastrosas nas águas geladas do Atlântico Norte. Embora poucas pessoas levassem a história fictícia de Robertson a sério na época, o afundamento do Titanic foi como um raio, forçando o mundo a confrontar a ideia inquietante de que até as criações mais magníficas são vulneráveis. As semelhanças marcantes acenderam discussões sobre destino e tragédia muito antes do desastre do Titanic ocorrer. Esta coincidência histórica serve como um lembrete tocante de como a arte pode, às vezes, refletir a vida de maneiras que lutamos para entender completamente. Você já se perguntou por que os escorpiões são seguros para comer? Em muitos países, especialmente na China e no México, os escorpiões não são apenas criaturas assustadoras que se escondem nas sombras. Eles também são um petisco popular. Apesar de sua reputação intimidadora, esses aracnídeos podem ser consumidos, pois o preparo elimina as proteínas nocivas presentes em seu veneno. Quando fritos ou assados, os escorpiões ficam crocantes e saborosos, tornando-se uma iguaria para os amantes de comidas exóticas. Na verdade, eles são frequentemente servidos em espetos ou como comida de rua. Essa prática culinária
destaca como diferentes culturas aceitam uma variedade de alimentos que podem parecer estranhos à primeira vista. Então, da próxima vez que você pensar em experimentar algo ousado, lembre-se de que os escorpiões podem ser um petisco saboroso e rico em proteínas, que conta uma história sobre tradições e criatividade na culinária. Mergulhe na misteriosa Zona Hadal. Este incrível reino subaquático, nomeado em homenagem a Hades, o deus grego do submundo, é a parte mais profunda dos nossos oceanos, alcançando profundidades de 6.000 a 11.000 metros. Aqui, a luz do sol desaparece, e a pressão se torna tão alta que pode esmagar um submarino. Apesar dessas condições extremas, criaturas únicas como peixes caracol e gigantescos anfípodes se adaptaram e prosperam aqui, mostrando a resistência da natureza. Cientistas continuam a desvendar os mistérios desse ambiente escuro e frio, que contém informações valiosas sobre a geologia e os ecossistemas da Terra. Embora tenhamos explorado apenas uma pequena parte da Zona Hadal, cada descoberta revela a complexidade da vida nas profundezas do mar. Será que neste mundo escondido há organismos ainda mais surpreendentes esperando para serem descobertos? Um fato interessante sobre acesso à internet e água. Em 2018, enquanto 4 bilhões de pessoas desfrutavam da internet, 844 milhões ainda enfrentavam dificuldades por não terem acesso à água potável. Esse contraste impressionante destaca as grandes desigualdades globais em serviços essenciais. Imagine poder assistir a vídeos e conversar com amigos online, mas ter que lidar todos os dias com a dificuldade de encontrar água segura para beber. O acesso à internet ajuda na educação, nas oportunidades econômicas e na comunicação. Mas, sem necessidades básicas como água limpa, milhões continuam a enfrentar sérios riscos à saúde. Muitas comunidades não têm a infraestrutura necessária para garantir água potável, que é vital para a sobrevivência. Soluções simples como o encanamento moderno ou sistemas de filtragem eficientes podem fazer uma grande diferença. Resolver esses problemas pode levar a uma vida mais saudável e comunidades mais fortes. Como podemos superar essa lacuna para que todos tenham acesso tanto à internet quanto à água limpa? Descubra este incrível mistério do Lego de 1997. Em um inesperado giro do destino, um navio cargueiro perdeu 4,8 milhões de peças de Lego durante uma forte tempestade no mar. O incidente aconteceu quando uma onda gigante atingiu o navio, derrubando um container cheio de blocos coloridos no oceano. É surpreendente que algumas dessas peças tenham sido encontradas nas praias ao redor do mundo por décadas. Caçadores de tesouros em lugares como Cornwall e o Noroeste Pacífico frequentemente encontram esses brinquedos levados pela maré, transformando o que poderia ser um simples problema de lixo em uma caça ao tesouro global. Imagine encontrar um navio pirata de Lego ou uma mini-figura enquanto passeia pela praia. Cientistas até usam esse fenômeno incrível para estudar as correntes oceânicas e o lixo marinho. Então, na próxima vez que você visitar uma praia, fique atento. Você pode descobrir um pedaço da história do Lego. Prepare-se para se surpreender com o Sea Bubbles. Este táxi elétrico inovador francês está mudando nossa visão sobre o transporte urbano. Flutuando a 50 centímetros acima da água, o Sea Bubbles utiliza um design exclusivo de hidrofoil, permitindo que deslize sem esforço, sem fazer ondas ou barulho. Imagine-se navegando pelos movimentados canais urbanos, desfrutando de uma viagem tranquila e relaxante. Cada Sea Bubble pode acomodar até 4 passageiros, tornando-o uma ótima opção para famílias e amigos. Este táxi ecológico não é apenas prático, mas também reduz significativamente a poluição em comparação com os meios de transporte tradicionais. Com o avanço das tecnologias de veículos elétricos, o Sea Bubbles está dando um passo à frente. Ele combina um design elegante com sustentabilidade, desafiando as noções tradicionais de deslocamento nas cidades. Estamos prontos para aceitar um futuro mais silencioso e verde em nossas vias aquáticas. Na Austrália, o grupo Sarvajani, que representa uma comunidade única, enfrenta sérias dificuldades que destacam problemas sociopolíticos e ambientais mais amplos. Isso inclui questões como as mudanças climáticas, que ameaçam seu modo de vida e meios de subsistência, além de políticas governamentais, que podem não atender completamente suas necessidades. As pessoas do Sarvajani têm dificuldade em defender seus direitos e recursos em um mundo em rápida mudança. Os membros da comunidade
trabalham arduamente para superar esses obstáculos, buscando reconhecimento local e nacional para seus problemas. Essa situação levanta questões sobre como grupos marginalizados em toda a Austrália sofrem com crises mais amplas. O que pode ser feito para apoiá-los e garantir que suas vozes sejam ouvidas nas discussões sobre o futuro? O que realmente inspira a criatividade do Dr. Seuss? O famoso autor escreveu Ovos Verdes com Presunto, usando apenas 50 palavras únicas, mostrando como as limitações podem ser poderosas na narrativa. Este livro infantil divertido, publicado pela primeira vez em 1960, conta a história de Sam I.An, que insiste para que um personagem relutante experimente um prato incomum de ovos verdes com presunto. A verdadeira mágica está em como Dr. Seuss cria uma narrativa envolvente com um vocabulário limitado, provando que a simplicidade pode levar a uma criatividade extraordinária. Usando repetições e ritmo, ele capta a atenção dos jovens leitores, ensinando-os a experimentar coisas novas. A abordagem inovadora de Seuss não só tornou este livro um clássico, mas também inspirou escritores e educadores a pensarem fora da caixa. Então, da próxima vez que você se sentir preso, lembre-se do poder das limitações que podem estimular sua imaginação. Acredite ou não, as cozinhas de Tóquio parecem piscinas. Esta cidade vibrante transforma a culinária em uma atividade coletiva. Muitas cozinhas têm um layout aberto, frequentemente com grandes mesas comunitárias e amplas áreas onde chefes e convidados podem interagir livremente. Esse design permite a realização de diversos eventos culinários ao mesmo tempo, como em uma piscina animada. O chefe pode conversar com os convidados enquanto prepara os pratos, criando uma atmosfera acolhedora e amigável. Essa cozinha única promove a interação, tornando o ato de cozinhar um evento divertido, e não apenas uma tarefa rotineira. Além disso, o uso de ingredientes frescos dos mercados locais garante que cada prato reflita a rica cultura gastronômica de Tóquio. Portanto, da próxima vez que você pensar em cozinhar em Tóquio, imagine não apenas uma refeição, mas um evento social vibrante, cheio de risadas, histórias e comidas deliciosas. Você pode se surpreender. Existe bibliofobia. Você consegue imaginar que alguém tem medo de livros? Enquanto muitas pessoas adoram se acomodar com um bom romance, os bibliofóbicos sentem aversão psicológica à leitura e à literatura. Esse medo pode surgir por várias razões, como experiências negativas relacionadas a livros, sensação de sobrecarga ao enfrentar textos longos ou pressão das expectativas acadêmicas. Para alguns, até mesmo ver um livro pode causar ansiedade ou pânico, dificultando o prazer simples da leitura. Apesar de ser raro, a bibliofobia destaca como nossas relações com a literatura podem ser complexas. Terapia e uma introdução gradual aos livros podem ajudar aqueles que sofrem desse medo, transformando páginas de assustadoras em agradáveis. Você já percebeu como os livros podem mudar vidas? Compreender a bibliofobia pode aprofundar nossa apreciação pela alegria que a leitura traz. A verdade é que os wombats são defensores incríveis. Essas criaturas encantadoras, encontradas principalmente na Austrália, têm uma estratégia de defesa surpreendentemente eficaz que os ajuda a afastar predadores. Os wombats mostram sua força impressionante através de suas traseiras robustas, que usam como uma barreira sólida quando o perigo se aproxima. Quando se sentem ameaçados, um wombat simplesmente se vira e bloqueia a entrada de sua toca com seu traseiro forte, criando uma barreira quase impenetrável. Imagine um dingo, um predador astuto, se aproximando de um wombat, apenas para descobrir que seu plano engenhoso falhou. Suas tentativas de invadir são frustradas pela defesa formidável do wombat. Essa abordagem única para a sobrevivência não só protege seus lares, mas também pode causar sérios danos a qualquer animal ousado o suficiente para desafiá-los. Além disso, esses adoráveis marsupiais não são apenas fortes. Eles também encantam muitos com sua aparência charmosa e comportamento brincalhão. Portanto, da próxima vez que você encontrar um wombat, lembre-se de que por trás daquela aparência fofa e carinhosa, existe uma fortaleza poderosa, mostrando as maravilhas diversas da natureza e sua surpreendente resiliência. Você já se perguntou como os otomanos conquistaram Constantinopla? Em 1453, durante o dramático cerco desta cidade histórica, o Império Otomano mostrou uma incrível criatividade e estratégia militar.
Os defensores de Constantinopla colocaram uma enorme corrente na entrada do porto para impedir ataques navais. Em vez de se render a esse obstáculo astuto, os otomanos elaboraram um plano ousado. Eles realmente arrastaram seus navios de guerra por terra para contornar a corrente e alcançar as águas do outro lado. Essa manobra sem precedentes não apenas demonstrou sua determinação em superar dificuldades, mas também se tornou um marco na arte da guerra. A conquista bem-sucedida de Constantinopla permitiu aos otomanos controlar importantes rotas comerciais e fortaleceu seu poder na região. Este evento mostra como táticas inovadoras podem mudar o curso da história e levanta a questão: que outras estratégias criativas moldaram nosso mundo? Você consegue acreditar? Quando os pandas gigantes nascem, eles são surpreendentemente menores que maçãs e pesam apenas entre 85 e 140 gramas. Esses pequenos seres rosados vêm ao mundo sem pelos, não enxergam e dependem completamente de suas mães para calor e proteção. É difícil imaginar essas versões miniaturas quando pensamos em como os pandas adultos são adoráveis. Esse aspecto único da infância deles destaca as incríveis maneiras que a natureza criou esses animais para sobreviver. Embora as mães pandas sejam carinhosas e atenciosas, os filhotes precisam delas não só para se alimentar, mas também para o calor necessário à sobrevivência. Na verdade, a mãe panda geralmente dá à luz 1 ou 2 filhotes, mas cuidar deles pode ser bastante desafiador. Ela precisa garantir as condições e os cuidados adequados que esses pequenos seres tanto precisam. A jornada desses adoráveis pandas, desde começos tão frágeis até se tornarem grandes e brincalhões gigantes que conhecemos e amamos, é um testemunho da resiliência da natureza. Incrível sobre a Catedral de São Patrício. Esta majestosa construção é a maior catedral da Irlanda e é dedicada com orgulho ao seu padroeiro, São Patrício. Construída no século XII, a Catedral de São Patrício está localizada em um lugar histórico. Acredita-se que foi aqui que São Patrício, uma figura icônica da história irlandesa, converteu os irlandeses ao cristianismo. Ao passar por sua grandiosa entrada, você pode sentir os ecos de séculos, pois a catedral foi testemunha de muitos eventos, desde cerimônias reais até reuniões públicas. A arquitetura impressionante combina estilos gótico e medieval, encantando os visitantes com seus elaborados detalhes em pedra e belos vitrais. Você sabia que o famoso escritor Jonathan Swift foi até reitor da catedral no início do século XVIII? Além de seu significado religioso, a catedral se tornou um tesouro cultural, atraindo turistas e amantes da história. Portanto, da próxima vez que você pensar na Irlanda, lembre-se deste incrível monumento que conecta o passado ao presente. Quem vai roubar o vaso sanitário de ouro? Em 2019, ocorreu um roubo surpreendente em um palácio na Grã-Bretanha, onde ladrões levaram um vaso sanitário totalmente funcional, feito de ouro, 18 quilates, chamado América. Esta obra de arte incomum, criada pelo artista italiano Maurizio Cattelan, foi exibida no Palácio de Blenheim, mostrando não apenas luxo, mas também uma declaração provocativa sobre a riqueza. O vaso, avaliado em cerca de 4,8 milhões de libras, não era um item comum de banheiro. Era uma obra-prima que fazia os visitantes refletirem sobre a absurdidade do desperdício. Quando os ladrões invadiram, eles não apenas levaram um objeto estranho, eles roubaram um símbolo de luxo. Apesar de extensas investigações e do interesse público, as autoridades não conseguiram recuperar este trono de ouro até fevereiro de 2025. A audácia do crime e a estranheza do alvo fizeram muitos questionarem os motivos por trás de um roubo tão incomum. Seria um comentário sobre a sociedade moderna, obcecada por riqueza e status. Quais são os reais riscos à saúde dos embutidos? Muitas pessoas adoram saborear esses deliciosos produtos, mas se você está grávida ou tem o sistema imunológico comprometido, é melhor pensar 2 vezes. Os embutidos podem conter a bactéria Listeria, um micróbio traiçoeiro que consegue sobreviver até na sua geladeira. Isso é especialmente perigoso para gestantes, pois a listeriose pode causar sérios problemas de saúde, tanto para a mãe quanto para o bebê. Por isso, especialistas em saúde recomendam aquecer os embutidos a 74 graus Celsius antes de consumi-los. Isso ajuda a eliminar qualquer bactéria Listeria escondida e protege você e seu filho. Então, da próxima vez que você sentir vontade de um sanduíche de peru, não esqueça de aquecer rapidamente o embutido para cuidar da sua saúde. Não deixe a Listeria estragar seus planos de almoço.
Difícil de acreditar, mas o Sr. Rogers tinha um irmão chamado George. George, um adolescente afro-americano, foi adotado pela família do Sr. Rogers, e entre eles se formou uma bela conexão, mais parecida com um laço de irmandade. Crescendo juntos, George teve um impacto significativo na vida de Rogers, despertando sua curiosidade e paixão pela aviação. Essa ligação se fortaleceu quando George se tornou instrutor dos lendários pilotos de Tuskegee durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de valentes pilotos afro-americanos que lutaram pela liberdade nos céus. Sob a orientação de George, o Sr. Rogers aprendeu a voar, o que moldou seu espírito aventureiro e acendeu seu amor pela exploração. A história deles é um exemplo maravilhoso de amizade e mentoria, destacando como conexões pessoais podem inspirar grandeza e derrubar barreiras. Não é incrível pensar sobre o profundo impacto que uma pessoa pode ter na vida de outra? Você sabia que prisioneiros de guerra americanos estavam nas proximidades de Hiroshima? Durante muitos anos, isso foi um segredo bem guardado. Alguns soldados americanos que foram capturados estavam na região de Hiroshima quando a bomba atômica foi lançada em 1945. Esse fato chocante destaca um episódio frequentemente esquecido da história da Segunda Guerra Mundial. Após a rendição do Japão, surgiram relatos de que soldados americanos foram capturados e presos perto desse importante local histórico. A situação se agravou porque eles testemunharam as devastadoras consequências da explosão atômica. Esses prisioneiros de guerra enfrentaram não apenas os horrores da guerra, mas também as consequências inimagináveis da bomba nuclear, tornando sua história trágica e essencial para entender o impacto da guerra. Por que então esses homens e suas experiências permaneceram nas sombras da história? Vamos revelar a verdade sobre os lobos. Os lobos são criaturas fascinantes, conhecidos por seus sons únicos, especialmente o uivo. Pesquisas mostram que os lobos podem reagir aos uivos humanos, e essa reação, muitas vezes, depende do clima e da dinâmica do grupo. Quando uma pessoa uiva, lobos curiosos podem sentir vontade de se juntar, criando uma linda sinfonia de sons na natureza. Curiosamente, se a matilha está se sentindo sociável e cheia de energia, a chance de eles responderem com um uivo aumenta bastante. Esse comportamento demonstra não apenas suas habilidades de comunicação, mas também sua natureza social. Os lobos usam o uivo para manter laços dentro do grupo e marcar seu território. Então, da próxima vez que você ouvir um uivo de lobo ao longe, lembre-se de que ele pode estar apenas respondendo a você. Essa interação intrigante sugere uma conexão profunda que os lobos têm entre si e, talvez, conosco. O que realmente influencia a produção de adesivos na China? Você pode se surpreender, mas muitos adesivos com a inscrição "Feito na China" são, na verdade, produzidos na Coreia do Sul. Este país é conhecido pela alta qualidade de sua produção e se tornou uma escolha popular para empresas que buscam adesivos duráveis e baratos. Ao transferir a produção para fábricas sul-coreanas, os negócios garantem que esses adesivos suportem o desgaste durante o uso, mantendo os custos mais baixos do que se fossem produzidos em outros países. Essa reviravolta inesperada nas práticas de produção global destaca o quão interconectado é o nosso mundo. O que parece ser um simples adesivo, muitas vezes, está ligado a uma cadeia de suprimentos complexa. Na próxima vez que você ver um rótulo "Feito na China", lembre-se de que isso pode ser resultado da habilidade sul-coreana. Não é interessante como o que vemos nos produtos conta uma história mais profunda sobre sua origem? Pouca gente sabe, mas a Lego está abrindo um restaurante. No coração da Dinamarca, há um lugar único que combina criatividade e diversão. Este restaurante incomum é totalmente feito de blocos coloridos de Lego, incluindo mesas e decoração. Imagine um lugar onde tudo parece um enorme conjunto de Lego, trazendo alegria e nostalgia, tanto para crianças quanto para adultos. Enquanto os adultos saboreiam um menu delicioso, as crianças podem mergulhar em um mundo de construção e fantasia, criando tudo, desde castelos altos até criaturas divertidas. Não é apenas uma refeição, é uma aventura. As famílias podem se divertir em uma atmosfera alegre, cheia de detalhes lúdicos. Então, por que se contentar com um almoço comum se você pode jantar em um mundo fantástico de Lego? Essa experiência certamente encantará e inspirará todos que cruzarem a porta. Você já viu pinças para lentes de contato? Essas pinças especiais não são apenas ferramentas práticas para colocar as lentes.
Elas são uma combinação incrível de funcionalidade e diversão. Elas foram feitas para facilitar e tornar mais preciso o processo de colocação das lentes, ajudando a evitar o contato direto com os olhos, o que é especialmente útil para iniciantes. Mas o que é ainda mais interessante é o seu aspecto divertido. Algumas dessas pinças podem emitir sons ao tocar na sua pele ou em outras superfícies, transformando uma tarefa simples em uma aventura sensorial divertida. É como um pequeno experimento científico toda vez que você as usa. Imagine apertar a pinça na pele e ouvir um som engraçado quando ela vibra. Essa dupla função não só mostra a criatividade do design moderno, mas também traz um pouco de alegria para a rotina diária. Então, da próxima vez que você for pegar suas lentes, pense nas pinças divertidas que tornam esse processo um pouco mais emocionante. Muitos não sabem, mas em Los Alamos, em 1963, ocorreram tremores subterrâneos. Durante um teste nuclear secreto, um evento sísmico impressionante foi registrado a 41 metros por segundo. Esse teste fazia parte do programa de armas nucleares do USA. E embora devesse permanecer subterrâneo, as ondas de choque foram sentidas longe e amplamente. Sismólogos, cientistas que estudam terremotos, trabalharam incansavelmente para analisar esse evento, mas o local exato do teste nunca foi encontrado. Imagine uma explosão poderosa debaixo da Terra, criando vibrações, mas permanecendo escondida de nossos olhos. Esse incidente misterioso levanta questões sobre a escala dos testes nucleares subterrâneos e seu impacto em nosso planeta. Talvez haja mais testes secretos esperando para serem revelados. O evento em Los Alamos, em 1963, nos lembra do poder da ciência e dos mistérios que estão escondidos sob nossos pés. Você sabia que o peru já foi um prato secundário nas festas? Na Inglaterra medieval, os jantares de Natal eram eventos grandiosos, mas o peru, como conhecemos hoje, não era servido. Em vez disso, a estrela da mesa festiva era uma cabeça de porco assada, elegantemente decorada e frequentemente acompanhada de um molho de mostarda picante. Este prato impressionante simbolizava a abundância e celebração, ocupando o lugar de destaque na mesa do banquete. Os convidados admiravam sua apresentação luxuosa, já que os cozinheiros se esforçavam para tornar a iguaria o mais extravagante possível. Com o tempo, os gostos mudaram e as pessoas começaram a preferir o peru por seu sabor mais suave e tamanho grande, tornando-o ideal para alimentar multidões. Hoje, o peru ocupa orgulhosamente o centro de muitas tradições natalinas, servindo como um delicioso lembrete de como os pratos festivos podem evoluir, mantendo sua rica história. Quais outras surpresas estão escondidas em nossos costumes festivos? Sim, é verdade. O nome Tóquio vem das palavras japonesas To, que significa leste, e Kyo, que significa capital. Tóquio se tornou a capital do Japão no século XIX, substituindo Kyoto, que foi a capital imperial por mais de 1000 anos. Originalmente chamada de Edo, uma pequena vila de pescadores, ela se transformou em uma metrópole movimentada e se tornou o centro do shogunato. Essa mudança foi um marco importante no cenário político do Japão, garantindo ao leste do país um papel fundamental em seu desenvolvimento. Hoje, Tóquio é um vibrante centro, conhecido por sua mistura única de cultura tradicional e tecnologia moderna. Embora você possa imaginar arranha-céus altos e cultura pop, o nome da cidade nos lembra de sua história e importância na formação do Japão como o conhecemos hoje. Não é fascinante? Acredite ou não, Google é um número real. Esse conceito incrível representa uma quantidade imensa, que é uma unidade seguida de 100 zeros, e é escrito como 10/100. Não é apenas um fato interessante, ele serve como um ponto de partida na matemática ao discutir quantidades muito grandes. A ideia de Google pode nos levar a mundos fascinantes de números, ajudando a explorar os limites da nossa compreensão numérica. Imagine o tamanho de um Google em comparação com números do dia a dia. É tão enorme que se você tentasse escrevê-lo em papel, ocuparia muitas páginas. Isso pode abrir portas para temas mais profundos, como a infinidade, o crescimento exponencial e, como percebemos, escalas incrivelmente grandes no universo. Portanto, ao nos depararmos com dados estatísticos enormes, seja sobre galáxias, átomos ou até mesmo a internet, o Google se destaca, lembrando-nos de quão grandes podem ser os números. Vamos desvendar a verdade sobre nossas nuvens.
Você sabia que todas as nuvens flutuando alto acima de nós contêm menos de 0,01% da água doce da Terra? É uma quantidade incrivelmente pequena. Em vez de serem reservatórios, as nuvens funcionam como um sistema natural de transporte, levando umidade por longas distâncias. Quando a umidade aumenta e o ar esfria, o vapor d'água se condensa em pequenas gotículas, formando nuvens. Esse processo é importante para o nosso clima, pois essas nuvens acabam devolvendo a água à Terra na forma de chuva ou neve. É impressionante como as nuvens podem viajar por quilômetros antes de entregar esse recurso valioso às plantas, rios e lagos. Então, da próxima vez que você olhar para essas formações fofas, lembre-se de que elas desempenham um papel crucial no ciclo da água do nosso planeta, mas não são a principal fonte de água doce. Não é incrível? E se eu disser que os robôs da Tesla dançam no trabalho? Esses incríveis robôs de gigaprensa, usados na fabricação de carros da Tesla, fazem danças sincronizadas quando não estão montando veículos. À primeira vista pode parecer um show divertido, mas esses movimentos coordenados têm um propósito sério. As coreografias testam os motores e articulações dos robôs, garantindo que eles estejam em ótima forma para o trabalho pesado que vem pela frente. Embora seja uma maneira inteligente de manter as máquinas em boa condição, essas apresentações ao vivo não resolvem problemas estéticos, como arranhões incômodos na pintura. Imagine uma fila de robôs altos, movendo-se graciosamente em uníssono, quase como se estivessem mostrando suas habilidades para uma plateia. Essa abordagem única não só demonstra o espírito inovador da Tesla, mas também destaca o lado prático da robótica na produção. Quem diria que a eficiência poderia ser tão atraente? Você sabia sobre os grandes banhos Széchenyi em Budapeste? Os banhos Széchenyi não são apenas um spa comum, são um dos maiores complexos termais da Europa, localizados no coração do parque da cidade. Inaugurados em 1913, esses impressionantes banhos são conhecidos por sua bela arquitetura neobarroca e sua fachada amarela vibrante, tornando-os um ponto turístico imperdível. O complexo oferece diversas piscinas internas e externas, todas cheias de água termal mineral, com propriedades curativas. Moradores e turistas vêm aqui para relaxar e rejuvenescer, especialmente nas magníficas piscinas ao ar livre, onde se pode apreciar a natureza ao redor. Você sabia que a água vem de uma fonte termal profunda sob a cidade? Esse calor natural torna os banhos confortáveis durante todo o ano, transformando-os em um conto de fadas de inverno para banhos aconchegantes. Seja desfrutando de uma massagem ou apenas relaxando à beira da piscina, os banhos Széchenyi oferecem uma experiência única que combina descanso com um pedaço da história. Não é uma maneira incrível de relaxar? Porque seu rosto pode revelar sua riqueza. Um estudo fascinante da Universidade de Toronto de 2018 mostra que as características do nosso rosto podem contar mais sobre nosso status socioeconômico do que pensamos. Pesquisadores descobriram que, ao analisar fotos em preto e branco de rostos, as pessoas conseguiam adivinhar a situação econômica com 68% de precisão. Esse resultado surpreendente indica que nossas experiências de vida e bem-estar podem moldar nossas feições ao longo do tempo. Por exemplo, características como linhas de sorriso, textura da pele e até mesmo a expressão facial podem ser sinais invisíveis que contam a história do nosso passado e estilo de vida. Pense nisso. Seu rosto não é apenas um reflexo da sua individualidade, mas também uma tela que revela ao mundo suas circunstâncias. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, reflita sobre quanto seu rosto pode dizer sobre sua trajetória de vida. Suas expressões escondem a verdade? Você não vai acreditar no que as lesmas podem fazer. Esses seres incríveis têm uma habilidade extraordinária de regenerar olhos perdidos ou danificados, mostrando a força impressionante da natureza. Quando uma lesma perde um olho, o que pode acontecer por várias razões, como lesões ou predadores, ela não aceita seu destino. Em vez disso, um processo biológico maravilhoso é ativado, permitindo que ela cresça um novo olho. Essa regeneração acontece graças a células especiais, que podem se transformar e se desenvolver em novos tecidos. As lesmas, apesar de sua lentidão, são mestres da recuperação, lembrando-nos das maravilhas da biologia, presentes até nos organismos mais simples. Estudar como as lesmas regeneram seus olhos pode nos dar uma compreensão dos processos de cicatrização que um dia podem ajudar os seres humanos. Imagine quais possibilidades se abrirão se pudermos aprender com esses pequenos especialistas.
O que mais podemos descobrir sobre as lesmas e suas adaptações incríveis? Você já se perguntou por que o número de overdoses por drogas está aumentando? Em 2015, mais de 50 mil mortes por overdose ocorreram nos Estados Unidos, tornando-se um sério problema de saúde pública. Esse número não é apenas uma estatística, são vidas reais e famílias afetadas. O aumento das mortes por overdose destaca a necessidade de estratégias nacionais mais eficazes no combate às dependências e ao uso abusivo de drogas. Fatores como a disponibilidade de opioides e drogas recreativas desempenham um papel importante. Muitas pessoas que lutam contra a dependência não conseguem obter o tratamento necessário, resultando em consequências trágicas. Essa situação exige o apoio das comunidades e a melhoria das iniciativas de saúde para informar a população sobre os perigos do uso de drogas. Trabalhando juntos, podemos aumentar a conscientização, reduzir o estigma e fornecer recursos para aqueles que precisam. Quais passos podemos dar para mudar essa situação e prevenir futuras tragédias? Muitos não sabem, mas mergulhadores recuperam bolas de golfe. Clubes de golfe frequentemente contratam mergulhadores para resgatar bolas perdidas nos lagos, tornando esse trabalho único e aventureiro. Esses mergulhadores se aventuram em águas turvas, enfrentando não só a baixa visibilidade, mas também a possível presença de jacarés. Imagine uma caça ao tesouro debaixo da superfície, onde podem estar centenas de bolas de golfe, algumas cobertas por camadas de lama. Esse trabalho exige não apenas habilidades de natação e atenção, mas também coragem para lidar com o desconhecido. Mergulhadores se movem com cuidado na água, usando equipamentos especiais para garantir sua segurança. Cada mergulho é uma mistura de emoção, desafios e a satisfação de recuperar objetos perdidos. Essa profissão inusitada destaca as incríveis interseções entre esporte e aventura, oferecendo uma maneira emocionante de ganhar a vida. Você já pensou nos tesouros escondidos no lago do seu clube de golfe local? O que realmente causa problemas de saúde hoje? O termo Guerin Romave, pouco conhecido, está relacionado aos processos de fermentação e desempenha um papel surpreendente na nossa saúde. Você pode não estar familiarizado com a palavra versicum, mas ela é importante para essa discussão. A fermentação é uma prática comum em muitas culturas, frequentemente utilizada para conservar alimentos ou preparar bebidas, como iogurte e kombucha. Embora esses processos possam melhorar o sabor e fornecer probióticos benéficos, também podem causar doenças se não forem geridos corretamente. O Guerin Romave foi identificado como uma fonte de patógenos nocivos que podem se desenvolver em produtos fermentados de forma inadequada. Isso significa que, ao desfrutar de seus produtos fermentados favoritos, você está em uma linha tênue entre os benefícios para a saúde e os riscos potenciais. Compreender como esses processos afetam nosso corpo pode nos ajudar a fazer escolhas alimentares mais acertadas. Sempre verifique se tudo o que você consome está devidamente preparado e armazenado para evitar problemas de saúde inesperados. Portanto, da próxima vez que você pegar um lanche ou bebida fermentada, pense sobre sua origem. Pode haver perigos escondidos dentro. Difícil de acreditar, mas andar sobre asas já foi um esporte. Essa atividade emocionante se tornou popular no início do século XX, quando surgiram artistas como Gladys Angle, do famoso grupo acrobático 13 Gatos Negros. Gladys conquistou a imaginação do público ao caminhar sobre as asas de aviões, voando no céu. Imagine estar a milhares de pés de altura, equilibrando-se em uma asa estreita, enquanto o vento assobia ao seu redor. Gladys e seus colegas mostravam habilidades impressionantes, realizando acrobacias, piruetas e até danças, enquanto os aviões faziam loopings e subiam. Essa apresentação ousada combinava arte e coragem, encantando os espectadores em shows aéreos. Embora a tecnologia tenha substituído essas ousadas performances por práticas aéreas mais seguras, o legado de caminhantes como Gladys Angle vive nos corações dos buscadores de adrenalina e entusiastas da aviação. Você teria coragem de tentar uma apresentação tão sensacional? Fatos incríveis sobre diamantes. Essas pedras brilhantes, frequentemente associadas ao luxo e ao amor, têm um começo modesto. Os diamantes foram encontrados pela primeira vez no fundo de rios na Índia, onde sua natureza dura e brilhante chamou a atenção dos antigos caçadores de tesouros. Os leitos dos rios, moldados pela correnteza implacável da água, funcionaram como depósitos naturais,
libertando as pedras de suas casas de pedra na terra. Devido ao seu brilho único e incrível dureza, os diamantes rapidamente se tornaram objetos de desejo, valorizados por sua beleza e durabilidade. Com o aumento da popularidade dessas pedras fascinantes, a demanda por elas cresceu, levando a práticas de mineração em larga escala, que se espalharam além da Índia. Hoje, os diamantes estão em várias partes do mundo, mas sua origem indiana continua sendo uma parte importante de sua história. Na próxima vez que você admirar um diamante, lembre-se de sua fascinante jornada do fundo do rio até as joalherias. O que acontece quando o barulho na sua vizinhança fica excessivo? Essa foi uma preocupação séria para muitas comunidades, levando à criação de uma lei que buscava manter a tranquilidade nas áreas residenciais. A lei destacava a importância da ordem, do respeito aos espaços públicos e do controle rigoroso do barulho. Imagine viver ao lado de alguém que escuta música alta à noite ou faz festas barulhentas. Essas situações podem facilmente perturbar a harmonia do bairro. Embora essa lei não esteja mais em vigor, ela é um exemplo curioso de como até pequenas coisas, como o volume de um churrasco ou o barulho das crianças, podem ser regulamentadas para manter o equilíbrio social. Essas regras refletem os valores da comunidade, que prioriza a paz e o bem-estar dos seus moradores. As pessoas querem ser vizinhos atenciosos, e essas normas demonstram o desejo de criar um ambiente pacífico para viver. Embora muitos possam achar isso engraçado hoje, essa lei tinha uma função real, mostrando como comunidades que valorizam a harmonia podem influenciar a vida cotidiana. Não é interessante como as leis locais moldam nossas interações? É difícil de acreditar, mas a Islândia realmente cresce 2 centímetros a cada ano. Esse fenômeno incrível acontece porque a ilha está localizada bem em cima da dorsal mesoatlântica, a fronteira das placas tectônicas, onde 2 grandes placas se afastam lentamente. Quando essas placas se movem, a magma do manto da Terra sobe, preenchendo a fenda que se forma, criando nova terra e acrescentando ao já impressionante cenário da Islândia. Esse processo é chamado de divergência do fundo do mar, e não só forma nova terra, mas também causa atividade vulcânica, criando características naturais deslumbrantes da Islândia, como géiseres e fontes termais. Daqui a alguns milhões de anos, a Islândia pode parecer completamente diferente, à medida que continua a se expandir. Cientistas estudam esses movimentos de perto para entender melhor a geologia do nosso planeta e os processos tectônicos. Quem diria que, enquanto estamos ocupados com nossas rotinas diárias, a Islândia está literalmente crescendo diante de nossos olhos? Imagine estar em uma terra que não existia há apenas alguns anos. Prepare-se para se surpreender com a revolução artística dos táxis em Mumbai. Imagine entrar em um táxi e ser recebido por uma explosão de cores e designs únicos ao seu redor. Isso acontece em Mumbai, onde o projeto Taxi Fabric transformou táxis comuns em vibrantes obras de arte. Artistas locais colaboram para decorar os interiores com padrões marcantes e histórias, mostrando sua criatividade e reinventando o transporte. Cada táxi se torna uma pintura em movimento, refletindo a riqueza cultural da cidade. Os passageiros não apenas desfrutam de uma viagem simples, mas também têm a chance de ver uma mini galeria de arte sobre rodas. Este projeto não só apoia os artistas, oferecendo uma plataforma, mas também ajuda a valorizar a arte no dia a dia. Que incrível é transformar uma viagem comum em uma experiência fascinante, cheia de inspiração artística. Na próxima vez que você entrar em um táxi em Mumbai, olhe ao redor, pode te surpreender. Você sabia que o cérebro funciona com apenas 12 watts? É incrível, mas o cérebro humano utiliza apenas 12 watts de energia, o que equivale à potência de uma lâmpada fraca. Mais interessante ainda é que o cérebro consome cerca de 20% das calorias que o corpo precisa em repouso, apenas para funcionar. Isso é bastante, considerando que ele representa apenas cerca de 2% do nosso peso. Esse órgão poderoso está sempre ativo, controlando tudo, desde pensamentos e movimentos até emoções e memórias, e não possui receptores de dor. Isso significa que, apesar dos processos complexos que ocorrem dentro dele, o próprio cérebro não sente dor. Então, da próxima vez que você estiver imerso em pensamentos ou criatividade, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando incansavelmente, usando apenas uma pequena quantidade de energia para todas as suas incríveis conquistas mentais. Descubra a verdade sobre os sons do T-Rex.
Pesquisas recentes sobre a anatomia vocal do Tyrannosaurus Rex mostram que esse impressionante dinossauro não podia rugir como nos filmes. Em vez disso, os cientistas acreditam que o T-Rex emitia rugidos profundos e ressonantes, semelhantes aos sons de crocodilos modernos. Esses sons de baixa frequência davam vantagens significativas a esse temível predador. Imagine um enorme T-Rex vagando pela terra e se comunicando com baixos zumbidos que se espalhavam por grandes distâncias em seu habitat pré-histórico. Essa habilidade o ajudava a coordenar durante a caça ou a afastar concorrentes. Então, da próxima vez que você assistir a um filme com um T-Rex rugindo, lembre-se de que ele provavelmente soava mais como um zumbido distante do que como um rugido aterrorizante. A verdade sobre seus sons é igualmente fascinante e demonstra as incríveis adaptações que moldaram um dos predadores mais poderosos que já existiram na Terra. Prepare-se para se surpreender com os hábitos de trabalho das formigas. As formigas são verdadeiros trabalhadores da natureza, mostrando uma incrível capacidade de trabalho. Esses pequenos seres trabalham em intervalos curtos, focando na tarefa por cerca de 8 minutos ao longo de 12 horas. É especialmente interessante como elas gerenciam sua energia. Após um trabalho intenso, fazem pausas. Essas pequenas pausas não são apenas para descansar. Elas ajudam as formigas a manter sua resistência durante todo o dia. Esse ritmo de trabalho eficiente é crucial para sua sobrevivência, permitindo que coletem comida e cuidem de suas colônias sem se esgotar. Imagine se pudéssemos equilibrar nossas tarefas como as formigas. Alternando trabalho e pausas, elas maximizam a produtividade e mostram como o trabalho em equipe e uma boa gestão do tempo podem levar ao sucesso. Então, da próxima vez que você ver formigas, lembre-se de que elas não estão apenas ocupadas. Elas têm um sistema inteligente funcionando nos bastidores. Prepare-se para se surpreender com câmeras térmicas. Esses dispositivos incríveis conseguem captar pequenas variações de temperatura que nossos olhos não conseguem ver. As câmeras térmicas são sensíveis o suficiente para detectar até mesmo mudanças sutis de calor, o que pode revelar muito sobre o que acontece ao nosso redor. Pesquisadores estão explorando seu uso na detecção de mentiras, já que a nervosidade pode causar um leve aumento na temperatura do corpo. Quando alguém mente, pode suar mais ou se sentir mais ansioso, resultando em um aumento visível na temperatura da pele. Imagine uma situação em que a câmera pode ajudar a descobrir se uma pessoa está dizendo a verdade ou não. Embora esse método ainda esteja em fase experimental, ele abre possibilidades fascinantes para áreas como a segurança pública e a investigação. Quem sabe, no futuro, as tecnologias térmicas podem se tornar ferramentas valiosas em investigações. O que você acha do uso de câmeras para revelar a verdade? Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona as soluções energéticas do futuro? Na Mongólia Interior, na China, foi descoberta uma grande reserva de tório, e essa descoberta pode mudar tudo para a energia nuclear. O tório, um mineral menos conhecido, na verdade é mais abundante e eficiente do que o urânio, que é o combustível padrão para reatores nucleares. Com quase 1 milhão de toneladas estimadas no subsolo, esse tório pode fornecer energia para reatores por incríveis 60 mil anos. Ao contrário do urânio, o tório é menos tóxico e produz menos resíduos radioativos de longa duração, tornando-se uma alternativa mais segura para as necessidades energéticas do nosso planeta. Cientistas e pesquisadores estão empolgados com essa descoberta, pois ela abre portas para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, que podem ajudar a reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis. Imagine usarmos tório para alimentar nossas casas e indústrias, reduzindo significativamente a poluição. Enquanto o mundo busca soluções inovadoras para combater as mudanças climáticas, o potencial do tório pode desempenhar um papel fundamental na formação de um futuro energético mais brilhante. Quais desafios e benefícios surgirão à medida que exploramos essa nova fronteira energética? Acredite ou não, mas os cães veem menos cores do que nós. A visão deles é mais sensível a tons de azul e amarelo, por isso uma bola vermelha pode parecer cinza ou marrom para eles. Essa limitação na percepção de cores não impede nossos amigos peludos de se divertirem com brinquedos coloridos, pois eles usam outros sentidos, como o olfato e o movimento. Embora filtros de cores possam tornar o mundo mais claro, os cães evoluíram para caçar e se orientar no ambiente.
Curiosamente, mesmo com a visão reduzida de vermelho e verde, os cães ainda se divertem com objetos brilhantes, interagindo com pessoas e explorando o mundo. O entusiasmo deles se manifesta independentemente da cor. Então, da próxima vez que você jogar um brinquedo vermelho para seu filhote, lembre-se que pode não parecer tão vibrante para eles, mas o importante é a diversão. Prepare-se para se surpreender com a superstição turca sobre assobios. Na Turquia, especialmente na vibrante Istambul, existe uma crença curiosa relacionada ao assobio à noite. Muitos moradores acreditam que esse gesto, aparentemente inofensivo, pode atrair espíritos malignos ou até mesmo o diabo. Imagine-se caminhando pelas ruas movimentadas após o anoitecer e ouvindo um assobio suave. Isso pode lhe dar um frio na espinha. Essa superstição está profundamente enraizada nos medos culturais e no folclore. As pessoas frequentemente avisam umas às outras para não assobiar após o pôr do sol, pois isso é visto como um convite para infortúnios ou forças malignas. Embora alguns possam considerar isso apenas uma lenda, é um forte lembrete de como as tradições moldam nosso comportamento. Portanto, se você estiver passeando por Istambul, tenha cuidado e talvez deixe o assobio para a meia-noite. Sua caminhada noturna pode ser melhor sem ele. Você pode se surpreender. A tragédia da família Soter. Na véspera do Natal de 1945, uma devastador incêndio ocorreu na casa da família Soter, na Virgínia Ocidental, mudando suas vidas para sempre. Os pais e 4 filhos conseguiram escapar, mas 5 crianças desapareceram misteriosamente no caos. O incêndio deixou apenas cinzas, e apesar das extensas buscas, nenhuma pista sobre as crianças desaparecidas foi encontrada. Com o tempo, a família relatou estranhas dicas, como cartas e uma fotografia que, surpreendentemente, se parecia com um dos meninos desaparecidos. Essas pistas enigmáticas apenas aumentaram a dor e a confusão em torno de seu desaparecimento. Por que essa tragédia aconteceu em uma data tão festiva e para onde foram as crianças? Lembranças fantasmagóricas daquela noite de Natal permanecem, tornando-a um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes da história. Por que a hipótese do zoológico interessa a tantas pessoas? Essa ideia fascinante sugere que alienígenas podem estar observando a humanidade de longe, assim como nós observamos os animais em um zoológico. O conceito nos faz refletir sobre nosso lugar no universo e se somos parte de um experimento ou entretenimento de outros. Imagine alienígenas avançados com tecnologias que não conseguimos entender, que decidem não interferir em nossas vidas, permitindo que nos desenvolvamos e evoluamos sozinhos. Essa hipótese levanta muitas questões. Eles nos estudam. O que os alienígenas pensariam sobre nosso comportamento e culturas? É um cenário provocador que desperta nossa curiosidade sobre a vida além da Terra. Em vez de estabelecer contato, esses alienígenas podem estar silenciosamente coletando dados sobre nossas sociedades e civilizações. Essa ideia nos leva a refletir sobre nossas ações e estilos de vida, sugerindo que talvez devêssemos ser mais cuidadosos, como se alguém ou algo estivesse sempre nos observando. Então, o que você acha? Estamos vivendo em um zoológico interestelar? Você sabia que as mulheres sofrem de enxaqueca 3 vezes mais do que os homens? Essa diferença incrível está ligada a fatores hormonais. Um dos principais responsáveis é o estrogênio, um hormônio que tem um papel importante no corpo feminino. As flutuações nos níveis de estrogênio, como durante o ciclo menstrual, a gravidez ou a menopausa, podem desencadear essas fortes dores de cabeça. Embora homens e mulheres possam ter enxaqueca, as mudanças hormonais únicas nas mulheres criam condições ideais para esses episódios dolorosos. O mecanismo exato ainda não é totalmente compreendido, mas os pesquisadores continuam a investigar a relação entre hormônios e enxaqueca. Entender essa relação pode levar a melhores tratamentos adaptados para mulheres que sofrem dessa condição debilitante. Então, da próxima vez que você tiver uma enxaqueca, lembre-se de que os hormônios podem ter um papel significativo. Apresentamos os sapatos gigantes de Gregório. Durante a pandemia, quando a criatividade se manifestou de maneiras inesperadas, um sapateiro chamado Gregório criou uma verdadeira obra-prima: sapatos de couro tamanho 75. Esses enormes sapatos podem parecer algo de um conto de fadas, lembrando o calçado de gigantes. A ideia inovadora de Gregório não só expande os limites do calçado tradicional, mas também adiciona um elemento lúdico ao estilo. Imagine como é andar em sapatos que são maiores do que tudo que costumamos ver.
Enquanto a maioria dos sapatos é feita para tamanhos médios, os sapatos de Gregório tamanho 75 convidam as pessoas a abraçar a singularidade e a diversão. Seus designs extravagantes podem trazer alegria e curiosidade, capturando a imaginação de quem se atreve a ser diferente. Este projeto incrível nos lembra como as pessoas podem se adaptar e ser criativas em tempos difíceis. Então, por que não celebrar a criatividade e o inesperado na moda? Os sapatos gigantes de Gregório nos lembram que a autoexpressão não tem limites, e em um mundo muitas vezes focado na uniformidade, se destacar pode trazer alegria e surpresa. Difícil de acreditar, mas o governo tem uma grande tarefa. O governo deve fornecer informações a todos os cidadãos, desempenhando um papel fundamental na garantia de transparência e responsabilidade. Essa responsabilidade é enfatizada repetidamente, destacando a importância do acesso dos cidadãos a informações essenciais sobre seus direitos, serviços públicos e questões da comunidade. Ao fornecer essas informações, os governos ajudam a formar uma sociedade informada, o que é vital para uma democracia saudável. Imagine como tudo ficaria confuso se não tivéssemos orientações claras ou atualizações sobre leis, saúde e segurança. Além disso, o acesso à informação permite que as pessoas participem mais ativamente da vida de suas comunidades e responsabilizem os funcionários públicos. Como cidadãos, ao nos mantermos informados, adquirimos o conhecimento necessário para tomar decisões conscientes e participar das discussões que moldam nossas vidas. Então, o que você acha? Quão bem seu governo compartilha informações com você? Difícil de acreditar, mas rostos podem ganhar concursos. Em Egremont, na Inglaterra, acontece desde 1267 um torneio inusitado dedicado à arte de fazer as caretas mais engraçadas. Participantes vêm de longe para participar deste evento divertido, mostrando sua habilidade de distorcer e fazer expressões faciais realmente hilárias. Este concurso único, reconhecido pelo Livro dos Recordes, atrai a atenção pela sua diversão e criatividade. Cada participante busca superar o anterior, usando suas habilidades para criar personagens cômicos que fazem o público rir. O torneio não apenas destaca o talento individual, mas também fortalece os laços na comunidade, entretendo os visitantes e tornando-se uma tradição querida da cidade. Se você algum dia estiver em Egremont, durante este evento emocionante, prepare-se para ver truques faciais inesquecíveis. Quem diria que um concurso tão engraçado poderia trazer tanta alegria? É verdade que Vik tem praias de areia preta? Esta encantadora cidade na costa sul da Islândia é famosa por suas impressionantes praias de areia preta, um fenômeno único causado pela erosão vulcânica. Uma das principais atrações é a praia Reynisfjara, onde ondas dramáticas se quebram na costa, criando um espetáculo fascinante. A areia escura da praia, formada pela erosão de rochas vulcânicas, contrasta com a espuma branca das ondas. Além da beleza cênica, as colunas de rocha Reynisdrangar se erguem nas proximidades, que, segundo lendas locais, são trolls transformados em pedra. Os visitantes estão ansiosos para explorar essa paisagem incrível, mas também devem estar cientes de sua força, pois as ondas podem ser imprevisíveis e perigosas. A combinação de beleza e poder da natureza torna Vik um lugar emocionante para quem busca aventura e um pouco de magia islandesa. Você pode se surpreender. O Sol emite sons. Embora nossa estrela seja principalmente uma enorme esfera de plasma quente, ela também gera pressão devido à sua intensa atividade. Essas ondas se comportam como sons, mas aqui está o detalhe. Suas frequências são muito baixas para que possamos ouvi-las. Cientistas estudam essas vibrações solares com uma técnica especial chamada helioseismologia, o que lhes dá uma visão única sobre a estrutura interna e a dinâmica do Sol. Com essa pesquisa, os especialistas podem aprender mais sobre fenômenos solares, como manchas solares e erupções solares. No entanto, apesar desses sons internos interessantes, não conseguimos ouvi-los da Terra. O som precisa de um meio para se propagar, como o ar ou água, e como o espaço é um vácuo, essas melodias cósmicas permanecem silenciosas lá. Não é incrível pensar que o Sol, que nos aquece e sustenta nosso planeta, também é uma fonte de música que simplesmente não podemos ouvir? Você já explorou os incríveis fenômenos climáticos de Titã? Titã, a maior lua de Saturno, se destaca em nosso sistema solar
por ter um ciclo hidrológico muito parecido com o da Terra. Assim como em nosso planeta, Titã possui lagos, rios e nuvens, mas em vez de água, eles são preenchidos com metano e etano líquidos. Essa semelhança impressionante permite que os cientistas estudem processos químicos prebióticos que podem oferecer pistas sobre o início da vida. A densa atmosfera desempenha um papel crucial, criando sistemas climáticos que provocam chuvas de metano que escorrem para seus vastos lagos de gelo. Os pesquisadores estão empolgados, pois entender o ciclo único de Titã pode nos dar uma ideia das condições que existiam na Terra primitiva e de como a vida pode ter surgido. Titã não é apenas uma lua fria e distante, ela oferece uma visão fascinante de como podem ser outros mundos. Ao continuar a explorar essa intrigante lua de Saturno, podemos revelar os segredos da vida no universo. Você já viu uma bicicleta de 55 metros de comprimento? No dia 30 de abril de 2024, 8 engenheiros inovadores da Holanda apresentaram a bicicleta mais longa do mundo, com impressionantes 55 metros. Essa criação incrível não é apenas um espetáculo, mas também possui um design de engenharia único, que permite que apenas 2 pessoas pedalem. Imagine como deve ser difícil controlar uma bicicleta tão longa, onde o equilíbrio e a coordenação são fundamentais. Os engenheiros enfrentaram muitos desafios durante o projeto, desde garantir a resistência da estrutura até maximizar a eficiência. Eles criaram uma bicicleta que não só quebrou recordes, mas também conquistou a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Andar nessa bicicleta colossal não é apenas sobre velocidade, é um teste de trabalho em equipe e precisão. Quando os ciclistas pedalam juntos, cada movimento deve ser sincronizado para que a bicicleta permaneça estável e avance. Essa conquista incrível demonstra como a criatividade e a colaboração podem levar a sucessos surpreendentes na engenharia. Então, da próxima vez que você subir na sua bicicleta, pense nesses engenheiros e em sua criação gigante, como deve ser andar nela. Que evento curioso aconteceu em 1957? É difícil de acreditar, mas esse ano se tornou um capítulo surpreendente na história, relacionado à região de Helmand e uma estranha associação com maionese. Naquela época, houve ameaças envolvendo maionese, o que adiciona um toque humorístico à séria situação política. Mais surpreendente ainda é que se afirma que o exército americano usou maionese para evitar a chuva. Sim, você não ouviu errado. Essa tática com maionese é tão absurda que faz muitos se perguntarem se era uma estratégia real ou apenas um mito. A intriga em torno dessa época mostra como produtos como a maionese podem se entrelaçar inesperadamente em narrativas históricas. Desde proteção contra a chuva até ameaças estranhas, os eventos de 1957 definitivamente deixaram uma marca inesquecível na história. O que eles vão inventar a seguir? Poucos sabem, mas Saddam Hussein tinha medo de voar. Um fato surpreendente sobre o ex-presidente do Iraque. Durante seu governo, ele demonstrou uma clara relutância em viajar de avião, preferindo carros ou veículos blindados. Esse medo provavelmente surgiu de uma profunda paranoia de que poderia ser atacado do ar ou assassinado durante um voo. Em um país com alta tensão política, a segurança era sua maior preocupação. Como resultado, os planos de viagem de Saddam frequentemente incluíam longas jornadas de carro, às vezes percorrendo grandes distâncias em vez de um curto voo. Sua preferência por transporte terrestre mostra como medos pessoais podem influenciar decisões, mesmo de líderes poderosos. É irônico que, enquanto a maioria vê as viagens aéreas como um sinal de conforto luxuoso, para Saddam isso se tornou uma fonte de ansiedade. Esse comportamento incomum destaca que até aqueles no auge do poder podem ter medos profundos, fazendo-nos refletir sobre como essas fobias afetam a liderança e a tomada de decisões em situações de alto risco. Por que o besouro bombardeiro espalha toxinas? Este inseto incrível possui uma maneira única de se proteger de predadores. Quando se sente ameaçado, o besouro pode liberar um líquido tóxico e quente de seu abdômen, criando um impressionante mecanismo de defesa. Esse líquido não é apenas uma substância, é uma mistura de produtos químicos que pode afastar os atacantes e até causar danos. O besouro combina 2 substâncias químicas em seu corpo, que reagem explosivamente quando misturadas do lado de fora. Algumas espécies conseguem espalhar esse jato quente a uma distância de até 50 centímetros, tornando-se um projétil bastante impressionante. Esse truque inteligente não só o ajuda a evitar perigos, mas também serve como um aviso para outros animais se manterem afastados.
A natureza deu a esses besouros uma habilidade surpreendente de sobrevivência, destacando as adaptações incríveis que os insetos desenvolveram em sua luta pela vida. Difícil de acreditar, mas Walt Disney se disfarçava. Essa personalidade lendária, conhecida por seu perfeccionismo, frequentemente se camuflava para entrar discretamente na Disneylândia. Por que ele fazia isso? Tudo para garantir que o parque atendesse aos seus altos padrões. Misturando-se com a multidão, Disney podia observar seus funcionários, aproveitar os brinquedos e até ver quanto tempo os visitantes esperavam na fila. Seu objetivo era simples: criar uma experiência mágica para cada visitante. Essa abordagem prática permitia que ele notasse detalhes que poderiam passar despercebidos por outros, como o fluxo de pessoas ou a qualidade do atendimento. Graças à sua dedicação, a Disneylândia se tornou um mundo encantado, onde cada detalhe, grande ou pequeno, era cuidadosamente planejado. Esse compromisso com a perfeição não só melhorou a experiência dos visitantes, mas também fez da Disneylândia um modelo para parques temáticos em todo o mundo. Não é incrível como a atenção de uma pessoa aos detalhes moldou um lugar tão amado? Difícil de acreditar, mas os ursos d'água podem sobreviver em qualquer condição. Essas pequenas criaturas, frequentemente chamadas de ursos d'água, são surpreendentemente resistentes. Com apenas 0,02 polegadas de comprimento, os ursos d'água conseguem suportar temperaturas que congelariam ou ferveriam a maioria dos organismos vivos. Imagine que eles sobrevivem a temperaturas de até 458 graus Fahrenheit ou a ardentes 302 graus. Eles alcançam essa super habilidade entrando em um estado de criptobiose, onde seu metabolismo para e eles conseguem praticamente suspender a vida. Essa incrível tática de sobrevivência permite que suportem condições extremas, como fossas oceânicas, gelo ártico e até mesmo o vácuo do espaço. Cientistas estudam essas criaturas notáveis, não apenas por curiosidade, mas também para entender como podem ajudar em áreas como medicina e exploração espacial. Então, da próxima vez que você pensar em resistência, lembre-se dessas maravilhas microscópicas. Quais outros segredos eles guardam? Você sabia que os cães espirram enquanto brincam? O som do espirro de um cão pode ser fofo, mas também desempenha um papel importante na comunicação entre eles. Os cães frequentemente fazem esses sons engraçados para mostrar que estão brincando e não são agressivos. É um gesto amigável que informa outros cães que eles estão se divertindo e não pretendem brigar. Você pode notar esse espirro brincalhão durante uma corrida ou enquanto puxam cordas quando a empolgação aumenta. Ao espirrar, os cães podem aliviar a tensão e garantir que seus amigos entendam suas intenções amigáveis. Isso pode acontecer durante uma brincadeira ativa ou até mesmo quando querem se juntar. É uma maneira encantadora de os cães manterem um ambiente leve e alegre. Então, da próxima vez que você ouvir um espirro brincalhão enquanto seu amigo peludo se diverte, lembre-se de que é a forma deles de dizer: vamos continuar brincando e nos divertindo juntos. Não é incrível? E se eu disser que o fogo não tem sombra? Esse fenômeno incrível acontece porque o fogo emite luz, que é forte o suficiente para iluminar tudo ao redor. Quando você acende um fósforo ou uma fogueira, a chama produz luz visível e calor durante um processo chamado combustão. A luz que vem do fogo é tão brilhante que ofusca a escuridão ao redor, iluminando efetivamente a área. Em um ambiente bem iluminado como durante o dia, você pode nem perceber a falta de sombra. No entanto, em condições de pouca luz, você verá que o fogo cria áreas brilhantes que se estendem além da chama, sem contornos escuros. Esse comportamento único destaca a natureza fascinante do fogo e como ele interage com a luz. É surpreendente pensar que algo tão comum como a chama pode desafiar nossas expectativas. É um lembrete das maravilhas da ciência. Na próxima vez que você se reunir em torno de uma fogueira ou vela, reserve um momento para apreciar a luz brilhante e a ausência de sombras. Que espetáculo! Você sabia que a canela vem de árvores? A canela é obtida da casca interna das árvores de canela. Esse processo incrível começa após a temporada de monções, quando as árvores são colhidas. Os agricultores cortam cuidadosamente e removem a camada externa da casca para expor a casca interna, que é usada para a especiaria que tanto amamos. A casca interna é então seca ao ar livre para desenvolver seu sabor rico. A variedade mais valiosa é a canela do Ceilão, que vem do Sri Lanka, que curiosamente produz cerca de 90% da canela do mundo. Conhecida por seu sabor suave e delicado,
A canela do Ceilão é frequentemente preferida para cozinhar e assar, tornando-se um ingrediente essencial em muitas cozinhas. Suas qualidades aromáticas não apenas melhoram pratos como bolos e curries, mas também trazem diversos benefícios à saúde, incluindo propriedades anti-inflamatórias e regulação dos níveis de açúcar no sangue. Então, da próxima vez que você polvilhar canela em sua aveia ou adicioná-la a uma sobremesa, lembre-se do caminho que ela percorre da árvore até a mesa. Não é incrível como uma simples especiaria pode ter uma história tão complexa? O que torna o steak tartare tão atraente? O steak tartare é um prato clássico francês que encanta os gourmets ao redor do mundo. Feito com carne bovina, crua picada finamente, este prato vai além da carne. É uma deliciosa combinação de sabores e texturas. Geralmente servido com alcaparras, cebola e uma gema de ovo rica. Cada ingrediente desempenha um papel importante no aprimoramento do sabor. As alcaparras adicionam um toque picante, enquanto a cebola traz uma textura crocante. Os amantes da culinária apreciam o steak tartare por sua frescura e experiência gastronômica única. Quer experimentar esse prato em casa? Basta garantir que você use carne de alta qualidade e adicione suas especiarias favoritas. Seja em um restaurante chique ou pela primeira vez, o steak tartare promete uma aventura de sabores inesquecível. Então, pronto para experimentar? A música pode realmente melhorar seu humor. Estudos mostram que ouvir música pode fazer maravilhas pelo seu estado emocional. Apenas 15 minutos das suas melodias favoritas por dia podem reduzir significativamente o estresse e a ansiedade. Quando você escuta música, seu cérebro libera hormônios da felicidade, como dopamina e serotonina. Essas substâncias desempenham um papel fundamental na formação do seu humor. Elas ajudam você a se sentir mais feliz e relaxado. Seja pop animado, clássicos relaxantes ou rock energético, a alegria da música não tem limites e une as pessoas. Você pode criar uma playlist personalizada que corresponda aos seus sentimentos ou experimentar novos gêneros para explorar diferentes humores. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado ou desanimado, considere colocar música. É uma maneira simples e agradável de melhorar seu dia e reanimar seu espírito. Por que não tentar hoje e ver como isso muda seu humor? Você pode se surpreender. Aneurismas cerebrais afetam milhões. Cerca de 6,5 milhões de pessoas no ZIA vivem com aneurismas cerebrais não rompidos, que são vasos sanguíneos dilatados no cérebro. Isso significa que 1 em cada 50 pessoas tem um risco oculto, sem nem perceber. Muitas pessoas continuam suas vidas normalmente, sem saber que têm essa condição potencialmente fatal. Se um aneurisma romper, as consequências podem ser devastadoras, levando a um derrame ou até a morte em poucos minutos. Essa realidade preocupante destaca a importância da conscientização e da educação sobre a saúde cerebral. Embora nem todos os aneurismas se rompam, entender os sinais, os fatores de risco e buscar ajuda médica pode ajudar a reduzir os perigos. Exames regulares e um estilo de vida saudável também são fundamentais na prevenção. Você ou alguém que você conhece está no grupo de risco? Difícil de acreditar, mas as esponjas do mar são incríveis. Esses seres maravilhosos pertencem a um grupo de cerca de 5.000 espécies conhecidas e existem há mais de 600 milhões de anos. As esponjas são animais aquáticos únicos, que não têm cérebro, coração ou órgãos tradicionais como os nossos. Em vez disso, elas sobrevivem filtrando a água através de pequenos poros em seus corpos, o que as ajuda a respirar e se alimentar ao mesmo tempo. Esse modo de vida simples, mas eficaz, permite que desempenhem um papel importante em seus ecossistemas, especialmente nos recifes de corais. As esponjas apresentam uma incrível variedade de formas, tamanhos e cores, criando paisagens subaquáticas vibrantes. Sua presença não só apoia sua própria sobrevivência, mas também a de muitas outras espécies marinhas. Portanto, da próxima vez que você admirar um recife de corais, lembre-se de que essas esponjas coloridas ajudam silenciosamente a manter essa beleza e biodiversidade. Você adivinha o que faz o ruibarbo emitir sons? O ruibarbo tem um truque incrível. Ele cresce rapidamente no escuro, o que resulta em sons engraçados de estalos e estalos enquanto se estica. Esse fenômeno curioso, conhecido como ruibarbo forçado, está relacionado não apenas ao crescimento das plantas, mas também à sua adaptação ao ambiente.
Os agricultores ajudam nesse crescimento único, colocando o ruibarbo em condições escuras e quentes, incentivando-o a se esticar em busca de luz solar. Durante o crescimento, a planta emite sons que podem ser ouvidos. Essas manifestações sonoras nos lembram da vida pulsando sob a superfície, mostrando que o crescimento das plantas não é um processo silencioso. À medida que o ruibarbo cresce, ele se torna não apenas macio e doce, mas também demonstra a resiliência e a engenhosidade das plantas em se adaptarem às suas condições. Portanto, da próxima vez que você ver ruibarbo, pense em todos os seus esforços ocultos e na jornada incrível que se desenrola nas sombras. Quais outros segredos as plantas escondem de nós? Você vai se surpreender ao saber que na Tasmânia existem apenas 3 cobras. Este estado insular abriga a cobra-tigre, a cobra cabeça de cobre e a cobra de lábios brancos, todas venenosas. Mas não se preocupe muito, as mordidas de cobras na Tasmânia são bastante raras. Graças a um sistema de saúde eficaz e campanhas de informação ativas, as pessoas sabem como se manter seguras e o que fazer ao encontrar essas cobras escorregadias. A cobra-tigre é especialmente conhecida por seu comportamento agressivo, enquanto a cobra cabeça de cobre prefere um estilo de vida mais tranquilo. Por outro lado, a cobra de lábios brancos é menos comum, mas também é venenosa. Os moradores e turistas são treinados para reconhecer essas cobras e entender a importância de respeitar seu habitat. Então, embora essas répteis possam parecer perigosas, os habitantes desfrutam com confiança da beleza da única vida selvagem da Tasmânia, sabendo como lidar com qualquer situação. Você sabia que Abraão conecta 3 religiões principais? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são conhecidos como religiões abraâmicas e têm uma história fascinante que remonta ao antigo Abraão. Essa conexão não é apenas uma linhagem. Ela destaca o quanto essas crenças estão entrelaçadas. Por exemplo, todas as 3 religiões valorizam Abraão, vendo-o como uma figura central que representa fé e obediência a Deus. Cada religião o honra de uma maneira única. O judaísmo o considera o fundador, o cristianismo um modelo de fé e o islamismo um profeta. Esse legado comum demonstra valores e ensinamentos que se cruzam entre essas religiões, mesmo com suas crenças e práticas distintas. Compreender suas raízes compartilhadas pode promover diálogo e respeito mútuo entre os seguidores. Ao explorar essas conexões, podemos apreciar a rica diversidade da espiritualidade humana que moldou culturas e sociedades ao redor do mundo. Não é incrível como uma única figura pode conectar tantos caminhos diferentes de fé? Por que o alumínio é tão comum na Terra? O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre, representando cerca de 8% de sua composição total. Esse fato surpreendente pode impressionar, especialmente porque raramente encontramos alumínio em sua forma pura. A razão para isso é sua alta reatividade. O alumínio prefere se combinar com oxigênio e outros elementos em vez de existir sozinho. Na natureza, ele é encontrado principalmente em minerais como a bauxita, que é uma mistura de óxidos e hidróxidos de alumínio. A extração da bauxita nos permite obter o alumínio, que é então processado para diversas aplicações, desde latas até peças de aviões. Sua leveza e resistência à corrosão o tornam popular em várias indústrias. Então, quando você vê alumínio, lembre-se de que ele percorreu um longo caminho da crosta terrestre até a sua cozinha. Não é incrível como um material tão comum tem uma origem tão complexa? Prepare-se para se surpreender com a incrível origem da morfina. Este poderoso analgésico tem uma história fascinante que remonta a 1804, quando o farmacêutico alemão Friedrich Serturner isolou pela primeira vez a substância da papoula do ópio. O trabalho de Serturner foi a primeira extração bem-sucedida de um alcaloide vegetal, abrindo novos horizontes na medicina. A morfina rapidamente se tornou reconhecida como uma ferramenta importante para alívio da dor, especialmente durante a Guerra Civil nos Uataus. Soldados com ferimentos graves dependiam de sua ação para lidar com dores insuportáveis. Sua capacidade de se ligar a certos receptores no cérebro a tornou extremamente eficaz, mas isso também levanta questões importantes sobre dependência e segurança. Hoje, a morfina ainda é utilizada em hospitais ao redor do mundo, provando que a descoberta de Serturner teve um impacto duradouro na ciência médica. Não é incrível como uma simples flor levou a um desenvolvimento tão importante na saúde?
E se eu te contar sobre um estranho negócio com um diamante? Em uma reviravolta inesperada, um morador do Arizona decidiu trocar um deslumbrante diamante avaliado em $160 mil por apenas $20 em maconha. Essa troca incomum levanta muitas questões sobre os motivos por trás de uma decisão que parece irracional. O diamante, uma pedra brilhante frequentemente associada ao luxo e aos compromissos, foi trocado por uma pequena quantidade de substância recreativa. Embora alguns possam pensar que o homem se arrependeu de sua decisão, é importante lembrar que escolhas pessoais podem vir de circunstâncias únicas. Talvez ele valorizasse o prazer imediato da maconha mais do que o valor a longo prazo do diamante. Esse incidente destaca a complexa natureza do valor e o que consideramos importante em nossas vidas. Em uma sociedade onde a posse muitas vezes define o status, isso nos faz refletir sobre o que realmente nos traz felicidade. Então, o que você escolheria? Um incrível diamante guardado ou uma noite de diversão com amigos? Você sabia que o rei Charles III é dono de cisnes sem dono? Esse aspecto interessante da legislação britânica afirma que todos os cisnes sem dono na Inglaterra e no país de Gales pertencem ao rei. Esse direito real existe há séculos e foi passado para Charles após a morte da rainha Elizabeth II. A cada ano, a população de cisnes é cuidadosamente monitorada durante um evento chamado Censo dos Cisnes, onde o rei, ou agora a rainha, verifica a saúde dessas majestosas aves no rio Tâmisa. Se forem encontrados cisnes sem proprietário, eles são oficialmente considerados propriedade da monarquia. Embora isso possa parecer incomum, está relacionado a um tempo em que os cisnes eram considerados uma iguaria e símbolo de riqueza. Então, da próxima vez que você ver um cisne deslizando graciosamente pelo lago, lembre-se de que ele pode pertencer ao rei. Não é interessante como as tradições reais são mantidas através das gerações? E se eu te contar sobre o transtorno pica? Pica é uma condição interessante, mas preocupante, onde as pessoas sentem vontade de comer coisas não comestíveis, como giz, terra e até baterias. Imagine ter um desejo forte de comer algo que não só não pode ser comido, mas que também pode ser perigoso para a saúde. Esse transtorno é mais comum em crianças e mulheres grávidas, mas pode afetar qualquer pessoa. As causas desses desejos podem variar, desde falta de nutrientes até problemas mentais, ou até mesmo costumes culturais. Pessoas com pica podem enfrentar sérios riscos à saúde, já que muitos desses itens podem causar intoxicação ou lesões internas. Por exemplo, engolir baterias pode resultar em queimaduras químicas. Entender o pica é muito importante, pois ajuda a apoiar aqueles que enfrentam esses desejos incomuns e os encoraja a buscar ajuda. Você já ouviu falar de alguém com esse transtorno? Incrível, mas é verdade. Dakota do Sul se importa. Para resolver um sério problema de segurança nas estradas, Dakota do Sul implementou um programa único que instala placas duráveis nos locais de acidentes fatais. Essas placas contêm mensagens tocantes como "Pense" ou "Por que morrer?", que servem como um poderoso lembrete para os motoristas sobre a importância de dirigir com segurança. Cada placa homenageia a memória dos falecidos e visa prevenir futuras tragédias, fazendo com que os motoristas parem e reflitam sobre suas ações. A iniciativa se baseia na esperança de que essas mensagens simples possam mudar o comportamento nas estradas. Em um estado onde as largas estradas, abertas às vezes, levam a uma direção imprudente, essas placas são um sério apelo à atenção e cautela. Elas nos lembram das consequências antes de pegarmos o volante. Portanto, da próxima vez que você estiver dirigindo em Dakota do Sul, preste atenção a essas placas e lembre-se de sua importante mensagem. Você sabia que a manteiga de amendoim foi criada para a saúde? No final do século XIX, o Dr. John Harvey Kellogg, famoso por suas pesquisas em nutrição, inventou a manteiga de amendoim como uma saborosa alternativa de proteína para pessoas que tinham dificuldade em mastigar carne. Ele acreditava que ela poderia fornecer os nutrientes necessários e ser fácil de consumir. Essa deliciosa pasta rapidamente se tornou popular, transformando-se de um simples produto saudável em um item básico em muitos lares. Mas a manteiga de amendoim não é só para sanduíches. Seu alto teor de proteína e sua forma compacta a tornaram uma escolha ideal para a dieta dos astronautas da NASA durante as missões espaciais. Os astronautas apreciavam essa opção nutritiva, ganhando energia enquanto exploravam o espaço. Seja em torradas, em smoothies ou direto do pote, a manteiga de amendoim tem uma história fascinante ligada à saúde e à inovação.
Então, da próxima vez que você der uma mordida, lembre-se de que está saboreando um produto criado para aqueles que precisam de um pequeno apoio em sua dieta e que foi adotado por astronautas flutuando no espaço.